Olá, eu sou Felipe Bach, autor do livro Como Parar de Dever e Se Tornar uma Pessoa Próspera. E nessa série de vídeos eu vou compartilhar contigo a estratégia que eu usei para obter descontos de 92% para pagamento das minhas dívidas, sem negociar com os meus credores e sem antecipar pagamentos de nenhuma espécie. Eu posso imaginar que você deva estar pensando agora que esse tipo de resultado é bom demais para ser verdade. E eu sei disso porque eu recebo esse tipo de comentário o tempo todo quando eu comento sobre essa minha estratégia. É por isso que antes de começar a apresentar para você o conteúdo desse primeiro vídeo, eu vou te mostrar as provas que eu tenho de que esses descontos são verdadeiros. Essas cartas são cartas que eu recebi de um dos bancos para o qual eu devo bastante dinheiro. Você pode notar que são cartas com ofertas de descontos para pagamento das minhas dívidas. E que esses descontos são progressivos, chegando até 92% de desconto sobre o saldo devedor, que era mais ou menos de 179 mil, e com o desconto eu teria que pagar apenas cerca de 14 mil reais. E esse valor eu ainda poderia parcelar. Mas não é só esse banco que oferece esse tipo de desconto. Aqui você pode ver cartas com ofertas de outros bancos para mim. Então, isso não acontece somente com um banco específico. Eu vou citar aqui um depoimento que eu recebi de uma leitora que tomou conhecimento do meu método, aplicou e já obteve resultados. Ela falou assim: "Olá Felipe, meu nome é Ana. E até o meio do ano passado, tínhamos uma quantidade muito grande de dívidas e não conseguíamos pagar. Fizemos o que você orienta de aguardar uma boa oportunidade para começar a pagar e muito dos juros que nos eram cobrados caiu." A Ana termina o depoimento dela dizendo: "Muito obrigada pelas suas dicas e por relatar suas experiências. Deus te abençoe e que você continue ajudando a muitas pessoas." Ana Marcelino, de São Paulo. Então, se você quiser saber como você pode obter o mesmo tipo de desconto que eu e a Ana obtivemos para pagamento das nossas dívidas, acompanhe essa série de vídeos enquanto eu desvendo essa jornada para você. E o primeiro passo dessa jornada é você descobrir o que criou as suas dívidas e o que faz com que elas não parem de crescer. É justamente sobre isso que eu vou falar nesse primeiro vídeo, sobre o que nos faz criar e aumentar sem parar as nossas dívidas, mesmo quando nós tentamos de tudo para acabar com elas. E para fazer isso, eu vou te contar um pequeno resumo da minha história. Como eu já disse, eu me chamo Felipe Bach, tenho 44 anos e sou casado com a Viviane, que você vê ao meu lado nessa foto. E nós temos uma filha de 3 aninhos, a Isis. Eu sou analista de sistemas com mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento de programas de computador. E embora eu tenha sido criado num subúrbio do Rio de Janeiro, numa família de classe média baixa, eu comecei muito cedo a estudar informática, o que não era comum na minha época. Mas tirando o fato de eu ter começado a estudar tecnologia muito cedo na vida, eu acredito que eu era mais ou menos como você. Tudo o que eu queria era ter dinheiro suficiente para pagar as minhas contas em dia e comprar as coisas que eu gostava para dentro da minha casa. Isso sem ter que me preocupar com quanto dinheiro eu tinha sobrando, com dívidas para pagar, com cartões de crédito, com financiamento, com cheque especial. Mas o dinheiro que eu ganhava nunca dava para eu me manter até o final do mês com tranquilidade. Eu me casei em 2001 e tanto eu quanto a Viviane éramos autônomos. A gente vivia tendo problema no relacionamento por causa da falta de dinheiro. Em 2007 a gente estava enfrentando uma crise no casamento quando eu conheci um empresário interessado em me contratar para desenvolver um sistema de segurança eletrônica. Eu entrei naquele projeto e 4 meses depois eu comecei a ganhar 4 vezes mais a média do que eu costumava ganhar como autônomo. Quando isso aconteceu, eu pensei que eu precisava aproveitar essa oportunidade para garantir o nosso futuro. Comecei a fazer uma reserva financeira e investi bastante na minha educação. Fiz uma graduação, diversos cursos de especialização e fui crescendo naquela empresa, até que em 2012 eu me tornei um dos sócios. Todo esse crescimento profissional me possibilitou aumentar a minha renda em 17 vezes em relação ao que eu ganhava em média em 2007. Mas apesar de todo esse aumento de renda, eu não conseguia mais guardar dinheiro. E a minha dívida, que era pequena em 2007, aumentou em cerca de 100 vezes. É isso mesmo, 100 vezes. Então, eu voltei a ter problemas no meu relacionamento. Comecei a ter problemas sérios de saúde e a viver muito infeliz. Tudo proveniente das dívidas que eu já não sabia mais como pagar. Em 2015, a nossa filha nasceu. E um ano depois, nós fizemos uma festinha de 1 ano para ela. Eu e a Viviane tínhamos pego chikungunya uma semana antes da festa. E no dia da festa, eu e ela estávamos péssimos. Ela toda empolada, inchada, com dores pelo corpo todo. E eu, além das dores no corpo, estava me sentindo totalmente perdido. Eu me lembro que naquele dia eu repensei em boa parte da minha vida. Eu tinha medo de morrer e, além de deixar uma filha órfã de pai, deixar minha mulher cheia de dívidas para pagar.
Eu acho que foi isso que me fez tomar uma atitude que mais tarde eu percebi que foi o que me salvou. Mas naquele momento foi por puro desespero. Eu vendi a parte que eu tinha da empresa por menos do que 1/3 do valor total da minha dívida. A minha ideia era me dedicar integralmente a descobrir o que havia de errado comigo, que não conseguia juntar dinheiro, que não conseguia parar de dever, apesar de ter aumentado tanto a minha renda ao longo do tempo. Eu queria criar um plano que realmente funcionasse para acabar com as minhas dívidas. Aquele dinheiro durou 6 meses, mas eu levei mais tempo do que isso para descobrir o que havia de errado comigo. Mas quando eu descobri, eu criei um método que me possibilitou não só obter os descontos que eu te mostrei no começo desse vídeo, como começar a juntar dinheiro para poder aproveitar esses descontos, mesmo sem ter renda fixa, mesmo sem ganhar o suficiente para pagar as minhas contas em dia. E quando eu vi que eu havia desenvolvido um método eficaz para acabar com as minhas dívidas, eu comecei a publicar na internet conteúdos para ajudar as pessoas a acabar com as delas também. E é por isso que eu estou te contando essa história agora. Porque eu escolhi como profissão e missão de vida ajudar pessoas a acabar com as suas dívidas através do método que eu desenvolvi para mim. Mas antes de eu te explicar como esse método funciona, eu vou te explicar por que eu não conseguia descobrir como acabar com as minhas dívidas. Para pensar um minuto em como as pessoas costumam usar o dinheiro que elas ganham. Eu e a maioria das pessoas que eu conhecia gastávamos o dinheiro que nós ganhávamos da seguinte maneira. Nós começávamos a trabalhar e a ganhar algum dinheiro. Como não tínhamos despesas, nós comprávamos algo que nós queríamos. Na minha época, por exemplo, não tinha celular. Mas é muito comum você ver um jovem hoje em dia que começa a trabalhar, comprar ou trocar o celular dele com o primeiro salário que ele ganha. Nada de errado com isso, tirando o fato de que ele gasta uma boa parte do que ele ganha nesse primeiro salário comprando um bem de consumo. E esse bem de consumo começa a consumir mensalmente parte da receita dele. Então vamos dizer que meses depois essa pessoa continua ganhando o mesmo salário. Mas ela agora já tem uma despesa, que é, no caso, manter o celular com crédito ou pagar a conta do celular. Agora, vamos imaginar que com o passar do tempo essa pessoa começa a ganhar mais dinheiro. E aí ela resolve comprar um carro, por exemplo. Ela vai pesquisar, vai ficar de olho em um carro que seja do gosto dela e vai ver se ela consegue comprar aquele carro com o que ela ganha. Nesse momento, a avaliação que ela faz é a seguinte: quanto custa o carro? Se for parcelar, quanto vai custar por mês? Vai dar para pagar a parcela com aquilo que eu ganho? E a partir dessas respostas, ela toma uma decisão. Mas ela não leva em consideração que ela vai comprar um outro bem de consumo que vai perder, por exemplo, 30% do valor quando ela tirar o bem da concessionária. E que esse bem vai gerar para ela de despesa no mês provavelmente mais do que ela tem disponível para gastar com ele. E por que eu estou falando isso? Porque além da prestação do carro, ela vai ter que pagar agora combustível, manutenção semestral do carro para poder manter a garantia, seguro, IPVA. Dependendo do valor do carro e do tipo de financiamento, quando ela terminar de pagar o carro, ela vai ter pago mais do que o dobro do valor original daquele carro. Se você for analisar a sua vida, em praticamente todos os gastos que você fez até agora, você só analisou o custo de aquisição daquilo que você comprou. Mas não fez as contas do custo de manutenção de cada bem que você comprou na sua vida. E todos os bens de consumo têm custos de manutenção, que geram despesas que você não tinha previsto na hora que comprou. E isso fez com que você fosse perdendo a sua capacidade de compra e de pagamento ao longo do tempo. Quem usa crédito para financiar as compras, mesmo que os parcelamentos sejam sem juros, comete um erro ainda maior. Ao usar o crédito, além de você comprar essas despesas, você ainda compromete uma receita futura. Um dinheiro que você ainda não recebeu. Isso diminui ainda mais rapidamente a sua capacidade de pagamento da manutenção dos bens que você possui. Mas tudo isso ainda não explicava como eu tinha criado uma dívida tão grande, 20 vezes maior do que o que eu ganhava naquela época. E o que eu descobri a respeito disso foi o seguinte: eu usava crédito para financiar a compra de tudo, mesmo que eu tivesse dinheiro para comprar o bem à vista. E por que eu fazia isso? Porque eu achava vantagem comprar algo agora e só ter que pagar 30, 40 dias depois. Como eu disse anteriormente, ao fazer isso, a gente acelera ainda mais o problema, porque além de adquirir mais despesas, comprando bens que consumiriam a minha receita, nós perdemos mais rapidamente a noção de quanto dinheiro nós realmente podemos usar para comprar ou pagar pelas coisas. Isso porque o crédito engana a nossa mente,
fazendo a gente acreditar que pode mais do que realmente pode. E quando a gente perde a mão, vamos dizer assim, o que resta fazer? Renegociar as nossas dívidas para tentar reduzir nossas parcelas, não é mesmo? Eu vou te falar uma coisa. Nada, absolutamente nada fez as minhas dívidas crescer mais rápido do que renegociar elas. Sempre que eu renegociava, eu saía devendo no total muito mais do que eu estava devendo antes. Mesmo quando eu conseguia reduzir as taxas e reduzir o valor das parcelas. Então, fica a primeira grande dica desse vídeo. Nunca renegocie as suas dívidas, ou elas nunca irão diminuir. Elas vão continuar crescendo cada vez mais rápido à medida que você for fazendo isso. Agora, você deve estar se perguntando se existe outra forma diferente de usar dinheiro que não essa. E a resposta é sim. Existe sim uma forma muito mais eficiente de você usar o dinheiro que você ganha. E essa outra forma de usar o dinheiro, apenas 1% da população do Brasil usa. Mas segundo o portal G1 da Globo, em matéria publicada em 14 de dezembro de 2017, essas pessoas concentram 28% de toda a renda do país. Agora, você pode estar pensando que essas pessoas usam dinheiro de maneira diferente porque a renda delas é maior. Mas se você prestou atenção na minha história e na história de várias pessoas que ganharam, por exemplo, na Mega Sena e perderam tudo, você vai perceber que a história não é bem essa. Mas então, o que explica essa disparidade de renda? E o que isso tem a ver com você conseguir acabar com as suas dívidas ou não? Segundo o estudo científico que deu o Prêmio Nobel de Economia de 2002 ao Dr. Daniel Kahneman, um psicólogo israelense que, dito assim de passagem, não é economista, as pessoas não tomam decisões financeiras baseadas em raciocínio lógico, mas sim em experiências do passado. Mesmo que elas acreditem verdadeiramente estarem tomando decisões meramente racionais. E isso é assim, tanto para as pessoas que criam dívidas, quanto para as pessoas que criam riqueza. A diferença fundamental entre elas é a forma delas pensarem em como usar o dinheiro que ganham. E essa forma é aprendida ao longo da vida. Você construiu a sua forma de pensar o uso do dinheiro a partir das experiências que você viveu ou que as pessoas próximas a você viveram no passado em relação ao dinheiro. No meu caso, por exemplo, eu cheguei à conclusão em algum momento na minha vida que não fazia sentido guardar dinheiro para o futuro. Isso porque o custo financeiro das minhas dívidas era muito maior do que o rendimento dos meus investimentos. Enquanto os investimentos rendiam em média 0,8%, o custo financeiro das minhas dívidas era em torno de 5%. Essa pelo menos era a história que eu contava para mim mesmo, porque na verdade o que me fazia não conseguir juntar dinheiro, apesar de ter aumentos expressivos de renda, foi uma experiência que o meu pai teve com o Plano Collor. Naquela época, meu pai tinha dinheiro guardado que foi bloqueado pelo governo. Se você não presenciou essa época, durante o Plano Collor, a poupança das pessoas foi confiscada. Acontece que na mesma época, o meu avô sofreu um ataque cardíaco. E o meu pai não pôde tirar o dinheiro que ele tinha guardado para poder pagar as despesas médicas. O resultado disso foi o seguinte: meu pai pegou o empréstimo para poder pagar aquelas despesas. E quando o dinheiro finalmente foi liberado, o empréstimo estava tão alto que ele perdeu tudo. Então, eu tinha gravado no meu subconsciente que se eu juntasse dinheiro, eu poderia ter o meu dinheiro confiscado, perder o meu dinheiro de alguma forma. E o pior, que eu ainda podia ter uma emergência séria, médica, na família. Olha só que louco isso. Então, a minha mente subconsciente, para me proteger das experiências que tinham acontecido no passado com o meu pai, dava um jeito de eu não conseguir juntar dinheiro agora. E como é que ela fazia isso? Me fazendo tomar decisões ruins a respeito de onde eu gastava o meu dinheiro, me fazendo formar dívidas. Isso para me fazer gastar toda a reserva que eu comecei a fazer quando eu lá atrás resolvi guardar dinheiro para nunca mais passar aperto financeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas não pense com isso que eu falei, que nós estamos condenados a viver de acordo com as experiências do nosso passado. Muito pelo contrário. Tomar consciência de que são essas experiências que cada um de nós tem guardadas dentro de si, que nos fazem criar dívidas, é o primeiro passo para mudar essa situação. E na verdade, se você continuar negando esse fato, não vai adiantar em nada você continuar assistindo essa série de vídeos. Pois tudo que eu disser daqui em diante só vai fazer sentido para você
Se você acreditar que tem algo programado na sua mente que te faz ter problemas com o dinheiro, algo que você vai poder consertar se souber a forma certa de fazer isso. Agora, como é a forma certa de reprogramar as nossas mentes para parar de criar dívidas e começar a criar riqueza? A resposta para essa pergunta eu só vou te dar no próximo vídeo, porque esse aqui está ficando grande demais e eu preciso terminar por aqui. No próximo vídeo eu vou te explicar como mudamos a nossa programação mental de uma programação mental que nos faz criar dívidas para uma programação que vai nos possibilitar não só acabar com as dívidas, como, se nós desejarmos, construir riqueza para as nossas vidas. Mas antes de me despedir, eu queria te pedir 3 favores. Se você gostou desse primeiro vídeo, rola essa tela aqui para baixo e deixa uma mensagem no campo de comentários me dizendo o que você está achando dessa série até aqui. Ou se você ficou com alguma dúvida em relação a algo que eu falei nesse primeiro vídeo. Eu vou ler a todos os comentários e fazer o possível para responder a cada um deles pessoalmente. Clica também no link abaixo e assina agora o meu canal do YouTube. Assim você vai ficar por dentro de tudo que eu tenho publicado sobre eliminação de dívidas por lá. E por último, compartilhe esse vídeo nas suas mídias sociais, clicando em algum botão de compartilhamento que tem ao redor dessa página. Fazendo isso, você convida os seus amigos para participarem dessa série de vídeos conosco. Eu tenho certeza que eles vão ficar felizes em descobrir formas de eliminar as suas dívidas também. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!